meus bebezinhos. Primeiro eu quero dizer que saudades que eu tô de vocês. Eu não vejo a hora da gente se encontrar de novo, tá bom? Espero que vocês estejam em casa, espero que vocês estejam bem, estejam lavando as mãozinhas e que já já a gente esteja de volta. E vamos lá, que o tempo não pare, a gente tem que estudar e nós vamos conversar hoje sobre multiplicação de números decimais por números naturais. Essa aulinha surpresa no meio da semana. Galera, essa é uma aulinha extra para a gente conseguir acompanhar o nosso conteúdo, tranquilo? E nessa aula nós vamos falar sobre multiplicação de números decimais por números naturais. Tranquilo? Todo mundo abre o livro aí na página 216. Todo mundo com o livro aberto? 216. Abre o livro aí. Já encontrou as páginas? Pois vamos lá. José vendeu figuras, deixa eu tirar isso aqui da frente. José vendeu figuras e gibis em sua banca. Olha que linda a banca de revistas do José. Um gibi é vendido... Galera, vocês sabem o que é gibi? Se você não sabe o que é gibi, eu aconselho vocês a procurarem na internet, porque é algo divino e maravilhoso. José vendeu figurinhas e gibis em sua banca. Um gibi é vendido por R$ 9,70. Caro, né, José? Caro, R$ 9,70. Que quantia José vai arrecadar se vender 5 gibis igual a esses? Galera, vocês já ouviram falar nesse problema, inclusive foi o nosso assunto da aula passada sobre multiplicação. Qual é a diferença agora? É que nós vamos trabalhar as multiplicações de onde? As multiplicações que envolvem os números decimais, mas elas não só envolvem os números decimais, ela também envolve os números naturais. Carol, eu vou ficar louco. Mas é isso, galera. Nós vamos aprender a multiplicar números naturais por números decimais. Socorro. Mas calma, que é tranquilo. Eu sei que vocês são capazes e vão compreender tudinho. Vamos lá. A primeira coisa, vamos lá para a letra A. Estime a quantia que José vai arrecadar quando vender, olha só, os 5 gibis. Quanto você acha aí na sua cabeça? Ah, é 9,70, é próximo de 10, então eu acho que ele vendeu 5, eu acho que vai ser quase R$ 50, por aí. Pensa aí você no seu valor e anota aí no seu livro, tranquilo? Pensou? Anotou? Vamos para o B. Vamos descobrir quantos reais José vai arrecadar com esta venda. Como a gente vai descobrir isso? Quanto ele arrecadou, quanto ele vai arrecadar. É só a gente fazer uma multiplicação, galera. Se um gibi vale 9,70, então significa que 5 gibis vale 9,70 5 vezes. A primeira coisa, escreva a multiplicação transformando os números decimais em frações. Galera, a primeira coisa que o livro pede pra gente é a gente transformar esse número natural e esse número decimal em uma fração. Essa bolinha aqui, ó, significa a nossa multiplicação. Tranquilo? Nós temos isso daqui. Vamos fazer bem devagarinho para todo mundo conseguir entender. Eu tenho 9 vezes, acho que eu vou fazer o x mesmo. 9 vezes 5 vezes 9,70. Primeiro, escreva essa multiplicação, olha aí, ó, na forma de fração. Ele quer que a gente escreva essa multiplicação na forma de fração. Esse número decimal na forma de uma fração, esse número natural na forma de uma fração. Como é que você faz isso? A primeira coisa, vamos resolver o problema do 5, né? Qual é, galera? Vou fazer aqui do lado. A fração que o meu resultado vai ser 5. Se eu dividir 5 dividido para 1 é quanto? 5. Então, eu posso dizer que 5 é igual a 5 dividido para 1. Então, eu posso escrever isso aqui. Olha, eu já estou escrevendo na forma de fração esse número 5, olha só. 5. Deixa eu só apagar esse tracinho que ficou feio, né? Vamos lá, voltar para o meu pincel. 5 sobre 1. Tranquilo? Vezes...
Olha só, galerinha, eu até mandei um vídeo no WhatsApp de vocês quando a gente foi conversar a respeito de transformar números decimais para números para forma de fração. Eu tenho aqui 9,70, R$ 9,70. O que é que eu vou observar primeiro? Vou observar quantos números tem depois da vírgula, quantas casas decimais. Ah, tem 2. Então, o que é que você faz? Você escreve esse número sem a vírgula. Sem a vírgula fica quanto? 970. E divide por 1 e. Quantos zeros eu vou colocar aqui? Quantos tem depois da vírgula? Tem uma casa, tem 2 casas. Então, vai ser 2 zeros. Se tivesse só uma casa depois da vírgula, então ia ser 10. Se fosse 4, ia ser 1000. E assim sucessivamente. Tranquilo? Esse foi o assunto da nossa aula passada. Ou retrasada. Foi o assunto da nossa aula retrasada. E agora, galera, nós temos aqui, olha só, uma multiplicação de frações. Olha que legal, é uma coisa que vocês já aprenderam a fazer, que é moleza. Inclusive, foi gravado aqui no canal do Mauro Bezerra, tá bom? Então, se você não sabe fazer essa multiplicação de frações, volta lá, procura essa aula e assiste. Para quem não lembra, eu vou fazer passo a passo aqui. Quando eu tenho 2 frações e essas frações estão multiplicando, é muito simples, galera. Eu vou multiplicar numerador por numerador e vou multiplicar denominador por denominador. 1 vezes 100, 100. Isso mesmo. Olha que simples, é só isso, galera. E 5 vezes 970. Faz aí em casa. 5 vezes 970. Dá pausa no vídeo e tenta fazer essa multiplicação. Tranquilo? Mas eu já vou adiantar aqui o resultado. Vocês fizeram certo? Olha só. O meu deu 4.850. Olha aí, ó. Deu 4.850. 5 vezes 970. Tranquilo? Assim, olha só. Eu vou obter esse resultado aqui. Eu vou obter 4.850 sobre 100. Galera, da mesma forma que a gente contou aqui, ó, e adicionou esse 100, a gente pode fazer o contrário. Como assim, tia Carol? Acompanha comigo. Olha só. Tu tem 4.850 e aqui de baixo tem 100. Tem quantos zeros aqui? 1, 2. Isso é fácil. Tem 2 zeros. Eu tô vendo que eu tenho 2 zeros aqui. Então, meu amor, o que que você vai fazer? No lugar de fazer essa divisão todinha aqui, ó, que você teria que dividir, né? No lugar de fazer toda essa divisão por 100, o que é que você pode fazer? Você pode colocar a vírgula na casa, dependendo da quantidade de zero. Eu tenho 1, 2. 1, 2. Vou adicionar a vírgula aqui. O meu resultado vai ser 48,50. Olha só, tá vendo que eu tenho aqui 2 casas e aqui eu tenho 2 zeros. Se fosse 3 zeros, eu ia colocar a vírgula mais pra cá, ó. Eu ia pegar 3 casas, 3 zeros. Tranquilo? Isso é super facinho pra vocês. É só uma forma da gente responder essa mistura de número natural com número na forma fracionária, com número na forma decimal, tranquilo? Como a gente faz para responder essa multiplicação? Essa é uma técnica, porém nós podemos utilizar outras técnicas, que é aquela casual que a gente conhece, o convencional, aonde você coloca o seu número, no caso 9,70, e multiplica, olha só, por 5. Aí você faz 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35. Coloca o 5, sobe o 3. 5 vezes 9, mais 3, 48. Tranquilo? É assim que a gente faz normalmente. Mas, tia Carol, aonde eu vou saber colocar a vírgula? Aonde eu terei que colocar a vírgula? Você vai contar as casas decimais. Aqui, ó, no 9,70, você tem quantas casas decimais? Tem 1, 2. Então, você vai andar 1, 2. Aqui você vai adicionar a vírgula. Tranquilo?
Se lá em cima fosse 3 casas decimais, eu ia andar 1, 2, 3 e a vírgula ia ficar aqui. Tranquilo? É sempre bom treinar as duas formas, galera. Transformando para fração, esse número natural e esse número decimal em fração. E também no nosso modo convencional. Tranquilo? É bom saber fazer os dois, porque às vezes um vai ser mais fácil para responder o exercício, dependendo da situação. A nossa pergunta era: quanto José vai arrecadar na venda de 5 gibis? O que acontece? Ele vai arrecadar R$ 48,50, porque a gente multiplicou o preço de R$ 9,70 por 5, que foi a quantidade que ele conseguiu vender. Isso nos dá um total de R$ 48,50. Vamos fazer mais uma vez uma continha dessa? Vamos para o número 2, para ver se ficou claro mesmo na cabeça de vocês? Olha só, na banca de José, um pacote de figurinhas é vendido a R$ 4,99. Qual o preço de 12 pacotes? A primeira coisa que você vai fazer é você mesma em casa, tentando bater a cabeça. Quanto você acha mais ou menos que vai ser? Sugere aí um valor e anota na alternativa A. Já anotado o seu valor, nós vamos para B. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar de novo. Galera, se você não entendeu na outra, preste atenção nessa aqui, que eu vou tentar fazer o mais simples, o mais devagar e compreensivo possível. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho uma multiplicação, que é 12 vezes 4,99. Eu observo que essa multiplicação, ela está envolvendo números decimais. O que é que eu faço? Eu vou escrever ela na forma de fração. Qual é a fração que equivale a 12? Galera, 12 sobre 1. 12 dividido para 1, 12. Então, eu posso muito bem escrever 12 sobre 1. Tranquilo? Vezes... Deixa eu só aumentar aqui, que eu acho que ficou muito pequenininho, né? Vezes o meu 4,99. Lembra das casas decimais? Olha aqui, ó, eu tenho duas. Então, o que é que eu faço? Eu vou escrever esse número sem a vírgula. 499. Vou escrever sem a vírgula. Vou colocar o 1 aqui de baixo. E quantas casas tinha depois da vírgula? 2. Então, eu vou ter 2 zeros. Se fosse 3 casas depois da vírgula, eu ia ter 3 zeros. Tranquilo? Olha aí que legal. Acabei de transformar o meu número natural, que era o 12, e o meu número decimal, 4,99, em dois números expressos na forma fracionária. Ah, tia Carol, é só isso? É, meu amor, é só isso. Como é que a gente faz para responder uma multiplicação de frações? É fácil, eu multiplico o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. 1 vezes 100 é 100, isso mesmo, 1 vezes 100 é 100. Quanto é 12 vezes 499? Eu fiz a minha continha aqui, olha só, e deu 5.988. 5.988. Faz essa multiplicaçãozinha na mão, tenta fazer ela para ver se vocês conseguem fazer o passo a passo. Tranquilo? Agora, é só dividir 5.988 dividido para 100. Lembra daquela nossa, ó, dica importante. Se aqui eu tenho 2, então eu posso escrever esse número 598. Eu posso escrever esse número. Tem 2 zeros, então eu vou andar 1, 2, vou adicionar a vírgula aqui, ó, na 2. Por quê? Porque eu tenho 2 zeros aqui. Logo, eu vou andar a quantidade de casa decimal que eu tenho no meu denominador. Tranquilo? Conseguiu entender como eu fiz? Recapitulando, eu tinha 12 vezes 4,99. O que foi que ele pediu? Escreva essa multiplicação, transformando o número decimal em uma fração. Fui lá e fiz isso.
Peguei o meu 12 e transformei numa fração. Peguei o meu 4,99 e transformei numa fração. Tá aqui a fração. Como é que eu faço isso? Escreve o número sem a vírgula. Depois coloca 1. Quantos números tem depois da vírgula? 2. Então, acrescenta 2 zeros. Tranquilo? Faz a multiplicação. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Depois, faz a divisão. Lembra que se tem 2 zeros aqui, você pode andar 2 casas e colocar a vírgula. Tranquilo? Fácil, né? Dá para levar de boa. Então, se ele vender 12 pacotes de figurinhas a R$ 4,99, ele vai arrecadar quanto, galera? Ele vai arrecadar R$ 59,88. É isso aí que o José vai arrecadar lá na banquinha de revista dele vendendo gibi. Aqui, olha só, nós temos a resolução usando aquela nossa multiplicaçãozinha convencional, tranquilo? Aonde eu tenho 12 vezes, que nem a gente faz normal na escola, olha aí, ó. 4,99 vezes 12. Eu vou responder tudo normalmente, como se a vírgula não tivesse aqui. 2 vezes 9, 18. Coloco 8, vou subir o 1. Tranquilo? Aí, vamos lá. 2 vezes 9, 18 de novo. Mais um 1 que foi pra cá, 19. Coloco o 9 embaixo e o 1 vem pra cima. Continuo fazendo a minha multiplicação. 2 vezes agora o 4. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Tranquilo. Já fiz aqui o do 2. Agora eu vou fazer de quem? Vou fazer o do 1. Deixa eu mudar a cor aqui. Eu vou 1 vezes 9, né? 1 vezes 9, 9. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 4, 4. Galera, o que é o detalhe importante aqui? Muito importante. Olha só. Nós vamos pular uma casinha. Nós vamos começar a anotar esse 1 vezes 9, olha só, bem aqui. Tranquilo? Que nem a gente faz na nossa multiplicação normalmente, porém, quanto mais a gente for vindo para cá, ó, se aqui tivesse mais um 1, o resultado do outro a gente ia escrever aqui de baixo. Ó. Já seria 0 e 0. Tranquilo? Quando a gente estiver nos exercícios, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem isso. Terminou a nossa multiplicação, o que é que a gente faz? Faz aquela somatória normal. 8 mais o 0 que eu coloquei aqui, porque eu anotei o primeiro, ó, uma casa depois. Quando eu vim multiplicar um 1 vezes 9, eu anotei esse resultado uma casa depois do primeiro resultado que eu anotei. Vocês conseguem visualizar isso bem aí no livro. Presta atenção no esquema do livro. Tranquilo? O que é que acontece? O meu resultado deu 5, 9, 8 e 8. Quando eu terminei de fazer essa soma aqui, quando eu terminei de fazer essa somatória. Onde, Deus, eu vou colocar a minha casa decimal? Eu vou apagar todos esses riscos aqui para a gente conseguir enxergar aonde está essa resposta. Aqui, olha só, no 4,99, a gente pode observar que você tem 2 casas decimais. Então, meu amor, no seu resultado final, você vai obter 2 casas decimais. Logo, a vírgula vai andar 1, 2. Vai ficar aqui, ó. Ah, e se fosse 3 casas decimais? Você ia andar 1, 2, 3. No mesmo esqueminha que eu ensinei lá em cima. Tranquilo? Conseguiu entender? É aquela nossa multiplicaçãozinha normal, que vocês já sabem fazer. Porém, agora a gente tem uma vírgula. E essa vírgula ela vai interferir no nosso resultado para a gente conseguir entender aonde a gente vai colocar essa vírgula na multiplicação. Como é que eu sei isso? Resumindo, olha para o teu valor, olha para a tua conta. Quantas casas decimais tem? Ah, tá aqui, ó, tem 2. Então, aqui embaixo também vai ter 2 casas decimais. Tranquilo? Se fosse só uma casa decimal, a vírgula tivesse aqui. Aqui, ó, ia ter só uma vírgula, ia ter só uma casa decimal.
Logo, 12 pacotes vão custar R$ 59,88, valor que a gente descobriu aqui, ó, corretamente, sinal que nós fizemos a conta certinha. Tranquilo? Agora nós vamos para o nosso pratique e pratique. Galera, quando a gente fala de adição, de subtração e de multiplicação, eu sei que não é algo monstruoso para vocês, porque vocês sabem fazer multiplicação, adição e subtração. O que é que acontece? O passo que nós vamos dar, nós estamos dando no 6º ano, que é diferente do 5º, que vai ser maior no 7º e no 8º, é em relação à interpretação das questões. Então, eu quero que todo mundo leia 3 vezes o comando da questão antes de responder. Tranquilo? Nós temos aqui, ó, a questão 63. O automóvel de Yuri percorre na cidade 10,5 quilômetros com 1 litro de gasolina. Ele consegue percorrer com 1 litro de gasolina 10,5 quilômetros. E a motocicleta de Eliana, que está aqui na imagem, olha que bonitinho a Eliana aqui. E a motocicleta da Eliana consegue percorrer 52,9 quilômetros com 1 litro de gasolina, com a mesma quantidade de gasolina que o Yuri, né? Então, o Yuri percorre 10,5 com 1 litro. A Eliana, ela percorre 52,9 com 1 litro. Yuri e Eliana pararam nesse posto de combustível para abastecer seus veículos. Eles abasteceram aqui, viram que o preço estava razoável e resolveram abastecer aqui nesse posto. Yuri abasteceu o tanque do seu veículo presta atenção, Yuri abasteceu o tanque do seu veículo com 25 litros de gasolina. Quantos reais Yuri gastou? Galera, raciocina comigo. Se 1 litro custa se 1 litro custa R$ 4,51 e ele comprou 25 litros, quanto ele gastou? É uma multiplicação, galera. Eu vou pegar esse 25 e vou multiplicar por 4,51. Galera, essa questão fica a critério de vocês. Se vocês querem responder ela no nosso método convencional de multiplicação, que vocês já conhecem, ou se vocês querem responder transformando para fração e fazendo a multiplicação de fração. Qualquer um dos 2 métodos é válido. Tranquilo? Vou deixar para você responder em casa. B. Eliana abasteceu sua motocicleta com 16 litros de gasolina. Se ela pagou com uma cédula de 100, quanto recebeu de troco? Galera, presta atenção no detalhe. Ela abasteceu 16 litros de gasolina. Primeira coisa que você tem que saber é quanto ela pagou por esses 16 litros. A mesma coisa daqui, ó. Eu vou fazer 16,4... 16 vezes 4,51. Esse valor aqui deu quanto? Esse valor deu um valor tananã, que eu não vou dizer qual é, deu um valor X. O que que você vai fazer? Você vai pegar o 100, ela pagou com 100. Você vai subtrair esse valor que ela pagou. Vamos supor que a conta aqui deu R$10. 16 vezes 4,51 deu, sei lá, R$26. Se ela pagou essa dívida com R$100, quanto sobrou de troco para ela? Fica aí para vocês tentarem responder em casa. A explicação da C. Com 5 litros de gasolina, quantos quilômetros a menos Yuri pode percorrer se comparado com Eliana? Galera, eu vou deixar vocês pensarem nessa, tá bom? Porque com 5 litros com 1 litro de gasolina, 1 litro, o Yuri percorre 10,5. Com 1 litro, a Eliana percorre 52,9. Com 5 litros, quantos quilômetros a menos o Yuri percorre? Parece com aquela conta da mochila, galera. A primeira coisa que você vai ter que fazer aí é descobrir quantos quilômetros o Yuri vai andar com 5 litros. Tá bom? Descobrir quantos quilômetros ele vai andar com 5 litros.
Depois descobrir quantos quilômetros a Eliana vai andar com esses 5 litros. Quantos quilômetros ela vai andar com esses 5 litros? É só multiplicar, galera. 5 vezes, entendeu? É simples, é super tranquilo. E depois vocês vão fazer a subtração desses valores. Lembrando que todos esses exercícios vocês vão tentar responder, mas todas as questões vão ser respondidas lá no nosso aulão ao vivo. Por isso que é importante participar do aulão ao vivo. Vamos para 64. Para ir de Belo Horizonte até Ouro Preto, Minas Gerais, queria conhecer Minas Gerais. Felipe percorre 97,9 quilômetros. E para ir de Belo Horizonte até a cidade de Porto Firme, ele percorre pouco menos do que o dobro dessa distância. O dobro da distância. Qual a distância aproximada de Belo Horizonte até Ponto Firme? Galera, se ele falou o dobro, então vai ser 97,9. Quando eu falo dobro, é 2 vezes. Tranquilo? Tentem responder aí em casa. Pode responder por ambos os métodos. É até bom responder pelos dois, para vocês treinarem. Responde pelo aquele método convencional, onde você bota o númerozinho e multiplica. Aí depois você vai olhar a quantidade de casas decimais. No caso aqui é só uma casa decimal, então a vírgula só vai andar 1. E tenta fazer na forma de fração também, para vocês treinarem ambas as partes. Essa daqui eu quero dos dois modos, tranquilo? Aqui a gente trabalha em trabalhinho em equipe. Infelizmente a gente não pode fazer em equipe porque a gente não tá juntinho lá na escola. Mas vocês tentem fazer em casa, tá bom? É para fazer com auxílio da calculadora. Aí nós temos aqui a 65. Vou explicar para vocês. Para ir de casa até a escola, Júlia percorre 2,5 quilômetros de bicicleta. Olha que interessantíssima essa questão. Se 1 quilômetro é 1.000 metros, quantos metros Juliana percorre para ir e voltar da escola? Galera, a primeira coisa você vai ter que multiplicar, olha só. E ele falou ida e volta. Se é ida e volta, pronto. Só digo isso. Tentem responder em casa e eu vou responder tudo no aulão ao vivo para vocês. Tranquilo? Galera, a nossa próxima aula será sobre a multiplicação de números decimais com números decimais. Porque aqui, ó, a gente aprendeu quando nós temos números decimais e números naturais na multiplicação. A nossa próxima aulinha vai ser sobre a multiplicação envolvendo todos os números decimais. Todos os nossos valores, eles serão números decimais. Tranquilo? Um forte abraço, que todos vocês estejam bem. Um beijo e a tia Carol tá morrendo de saudades.